Quero também uma saudação a todos os membros dessa comissão pelo esforço que está sendo feito aqui para tratarmos de matérias que têm a ver com a realidade da crise da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Acho que essa é a função da Casa, essa é a função da comissão, estar atento ao que o povo vive e precisa. São projetos meritórios como esse, que foi apresentado pelo deputado Rodrigo Coelho e outros autores e relatado pela deputada Alê Silva. Quero também cumprimentar ambos, porque acho que é um projeto que vem ao encontro das necessidades que nós temos de geração de renda para quem está incapacitado, impossibilitado ou até mesmo impedido de trabalhar e precisa de renda para sobreviver. E é sobre renda que eu quero falar aqui hoje. A renda necessária para que as pessoas possam suprir a fome. Infelizmente, nós voltamos a ter fome no Brasil. Não tem coisa mais triste, mais dolorosa para uma pessoa do que passar fome. Dói no corpo, dói na alma e ataca a dignidade humana. Nós tínhamos banido essa chaga da sociedade brasileira. Há 18 anos nós começávamos uma escalada no Brasil para tentar vencer a pobreza e a desigualdade. E o primeiro ato dessa escalada foi exatamente enfrentar a fome. Foi com o programa Fome Zero e depois com o Bolsa Família que nós conseguimos extinguir essa chaga do Brasil e sair do mapa da fome. O Brasil não figurava mais no mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Em 500 anos de história, nós nunca tínhamos esse feito. Nós tínhamos gente morrendo de fome num país que é produtor agrícola de alta potência. Por isso é com imensa tristeza hoje que eu registro aqui os dados do IBGE no Brasil que dão conta que nós temos hoje 19 milhões de pessoas em estado de fome. Mas não é só isso. Nós temos uma grande parte das pessoas também em restrição alimentar. Com o desemprego, com a baixa renda, com a carestia dos alimentos, as pessoas estão comprando menos comida, comendo menos vezes ao dia. Isso vai ter impacto na saúde pública do Brasil. Vai ter impacto com a desnutrição e com a geração de outras doenças. Mas é o que elas podem fazer para sobreviver diante dessa crise. Aliás, eu não precisaria estar falando aqui dos números do IBGE. Basta a gente olhar para os sinaleiros das cidades, o número de pessoas que têm pedido, têm pedinte. Basta olhar para as portas do supermercado, as famílias que estão ali, pedindo para que, por favor, se compre um pacote de arroz, de macarrão, uma lata de óleo, porque elas necessitam comer. Ou até para os portões das casas, onde de porta em porta as pessoas se humilham pedindo comida, gritam embaixo dos prédios. Porque é isso, é humilhante. É humilhante para um pai, para uma mãe de família, não poder, com o próprio trabalho, levar para casa comida para os seus filhos. Mas essa é a realidade de milhares, milhões de pessoas no Brasil hoje. E eu acho que é a sensibilidade que nós temos que ter maior para que a gente ajude essas pessoas a sair da crise. Sei que tem muitas campanhas de ajuda, mas o que nós precisamos é a presença do Estado brasileiro para esse resgate. E essa situação não é consequência da pandemia. Não, essa situação já vem de antes, das políticas econômicas adotadas pós-golpe, né, do desmonte dos direitos trabalhistas, da redução do salário das pessoas, do tal trabalho intermitente, vem também da reforma previdenciária, vem da redução do poder de compra do salário mínimo, da redução do número de pessoas no Bolsa Família, ou seja, vem da fragilização da rede de proteção social do Estado brasileiro com essas reformas, com um governo de política claramente neoliberal. O desastre de Bolsonaro aprofunda isso, porque ele não tem capacidade, competência e condições de governar o Brasil. E ao invés de proteger o seu povo, ele expõe o povo à própria sorte e expõe o povo ao vírus. Quando ele exortou, no início da pandemia, que as pessoas tinham que trabalhar, que era o vírus ou era o trabalho. E aí hoje nós temos esse resultado catastrófico. Hoje volta o auxílio emergencial, com valor rebaixado, mesmo o desemprego tendo crescido e mesmo a população não tendo renda. Não temos mais nenhuma ajuda a micro e pequenas empresas, sequer um crédito subsidiado para que elas não fechassem as portas. Que tipo de governante é esse, que não se condói com a realidade do seu povo? Para quem ele governa? Ele disse que o auxílio emergencial era um problema, porque era uma despesa, e que não tinha dinheiro para essa despesa. Como não tem dinheiro, Bolsonaro? É que você não entende economia. Você terceirizou a economia para um representante do escroque do mercado financeiro. E aí o que essa gente diz, você está colocando ou você não quer saber mesmo? É claro que o país tem dinheiro. É claro que o país pode enfrentar isso.
Por que você, Bolsonaro, pelo menos que gosta tanto dos Estados Unidos, bate continência, bandeira americana, acha eles o máximo, não copia o Biden, o plano que ele está lançando lá? Vai colocar 5 trilhões de dólares na economia, sabe como? Tributando os mais ricos. Mas sabe como também? Aumentando a dívida. Porque lá a dívida não é problema, a dívida passa a ser solução. É só no Brasil que nós temos uma mítica contra a dívida. Qual é o problema do país se endividar? Um Estado não quebra, um país não quebra. O Brasil não tem dívida externa. O Brasil é credor internacional e tem reservas internacionais. Qual é o problema de ter uma dívida de 100% do PIB? Qual é a dívida do Japão? 200%? Qual é a da Itália? Qual é a dos Estados Unidos? Num momento como esse de guerra, é isso que nós temos que fazer. Foi isso que foi feito em 29, na grande crise. Foi isso que foi feito no pós-guerra, Segunda Guerra, para que as nações se reerguessem. O Brasil está na contramão, fazendo política fiscal pequena, enquanto o povo passa fome. É a política da Faria Lima, do mercado financeiro, que prefere a fome, dos outros, é claro, do que salvar vidas, né? Prefere a fome e salvar a dívida. É isso que prefere. Então, Bolsonaro, você não tem condições e competência e capacidade para dirigir esse país. Agora era a hora de colocar uma renda emergencial de R$600. Salvar o povo dessa crise. Até porque uma renda de R$600 ajudaria a economia. Você tem que conhecer o efeito multiplicador da renda. Cada real que você põe tem um multiplicador, cresce a atividade econômica e, portanto, melhora a receita do Estado. É assim que a gente equilibra finanças públicas, não cortando e pagando o sistema financeiro. Você vai levar esse país à bancarrota, aliás, já está levando. A morte de milhares de pessoas, milhões de infectados, e quem não morrer de vírus está morrendo de fome. Uma vergonha para um Brasil, para um país do tamanho do Brasil. Você não tem competência de dirigir esse país. Além de ignorante, você é sádico, porque ri da dor alheia. Além de tudo isso, você é um criminoso. É genocida, porque você causou a morte da maioria dessas pessoas que hoje o Brasil chora de dor. Portanto, você tem que sair de onde você está. Essa casa tem que fazer a discussão da pauta do Covid. E uma das coisas essenciais para a gente tirar o país dessa crise é tirar esse presidente da cadeira onde ele está. Ele é a encarnação da crise. Só o impeachment resolve o problema do país.